dia, irmãos e irmãs. Uma honra estar aqui. Quando pediram para ficar em pé os visitantes, aí o Isaías e a Fernanda falaram assim, não, a gente já é daqui. É assim que eu me sinto muito em casa aqui, tenho um respeito, um amor profundo pela igreja, em especial também pelo pastor Jesus, um amigo do coração. Deixa eu ver se vai funcionar o meu data show aqui, daqui. Só coloca aí, porque eu já fico em paz ou não. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que não vai alcançar. Não vai. Tudo bem, aí você passa para mim. Irmãos, nós tivemos o privilégio de visitar a Coreia o ano passado, e foi muito interessante porque no final da minha adolescência, estava lá com os meus 17, 18 anos, eu ouvia falar muito da Coreia, muito. A vida de oração, do crescimento, de tudo que Deus estava fazendo lá. E eu cheguei a pedir para Deus a oportunidade de fazer o seminário lá. Uma loucura, né? E na época eu ouvia que o seminarista na Coreia, que se faltasse uma reunião de oração no ano, que era das 5 às 7 da manhã, ele não podia concluir o curso. Uma reunião no ano. Agora parece que pode faltar 2, mas tem que ficar o semestre de férias trabalhando. Eles amenizaram um pouquinho. Mas é reunião de oração de fato, todo dia, das 5 às 7 da manhã para os seminaristas, e normalmente eles, no semestre, pode faltar uma ou 2 chances. Então, quando eu estava ali trabalhando, me convidaram para essa viagem, foi assim um presente de Deus. Foi muito, muito gratificante, senti mesmo como um presente de Deus. Pode passar? E aí nós fomos, então, uma equipe, fui eu, o presbítero Danilo, próximo, ali do Orvalho do Irmão, e também o presbítero Ernei, de Oliveira Pina, pode passar, por favor? Que da Igreja Presbiteriana Central, e foi representando a União Evangélica. Nós tentamos, além de visitar as igrejas, que foram inúmeras, fazer uma visita a algumas universidades, e aí, aproveitando o coração da igreja, né, as informações que abençoam. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre as universidades, de novo, o fato surpreendente e quase que massificador, ou seja, em todos os lugares. A primeira universidade da Coreia, fundada em 1890, fundada por um missionário americano. A primeira e uma das melhores dela. Esse fato se repete com hospitais e universidades praticamente em quase todo o mundo. Quase todo o mundo. Aqui em Goiás, o grande exemplo é o Fanstone, né? Uma história que eu tenho estudado muito e tenho ficado assim, abismado. Eu não sei quantos irmãos já pesquisaram, mas só para vocês terem ideia, quando o Fanstone chega aqui em 1924, Anápolis tinha 12 casas e 2 ruas. Anápolis era o último ponto, a fronteira. Daqui para cima, você só ia de burro, de cavalo, e aquela crise toda, não existia Brasília, não existia Goiânia, Anápolis tinha 3 vezes o tamanho que tem atualmente. E aí ele coloca primeira padaria, primeiro açougue, por causa da dica da mulher dele, constrói o primeiro matadouro, o segundo hospital de Goiás, a 3ª escola de enfermagem do país, a represa que hoje abastece Anápolis, primeiro elevador, primeiro prédio de 4 andares, primeira mesa de cirurgia, a primeira cirurgia do Centro-Oeste, vinha gente de um raio de 1.500 quilômetros para se consultar aqui, e havia enfermeiras de pelo menos 6 países, Dinamarca, Escócia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e aí você fala, gente, eu até às vezes converso com o pastor Jesus, a gente precisa fazer um estudo uma hora sobre a missão que vem direto da Europa e a missão que vem via Estados Unidos depois de toda essa crise de separação de obras e evangelho, né?
E parece que essa igreja tem caminhado nessa direção de não ficar separando aquilo que Deus uniu, não é? A ação social, o evangelho, a pregação, a construção de famílias sadias, enfim, esse evangelho integral, porque Deus é o Deus que criou todas as coisas e se importa com todas elas, né? Então a gente foi, e pode passar, por favor? Chegamos, já fomos direto lá para a divisa da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Um dos versículos que paulatinamente voltava à mente era esse versículo. Vamos ler juntos? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que é necessário será acrescentado. Isso é promessa de Deus. E eu desconfio que muitas das vezes nós não experimentamos mais os milagres de Deus porque nós estamos suprindo a nós mesmos com os nossos próprios meios, do jeitinho, da mentira, da corrupção. Aí não tem mais espaço para milagre, porque a gente se supre. Mas Deus está falando, o dia que você se importar com Ele, Ele vai fazer todas as demais coisas na sua vida. Todas, absolutamente. Próximo. E aí nós fomos, então, para a divisa. Ali nós temos Seul, bem ao norte, e Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, né? E aí eles estão em conflitos aí há mais de 5 décadas. Pode passar? Para vocês terem uma ideia, a Coreia tem mais ou menos 48 milhões de habitantes, 30% da população é evangélica, 50% budista e os 20% restante. E a igreja presbiteriana, naquele caso, ganhou uma força muito grande lá na Coreia, com quase 75% dos cristãos da Coreia. Pode passar, por favor? A chegada, então, nós já fomos visitar as fronteiras. Você deve ver um rio, aquele rio faz divisão, e por lá de cá nós temos uma cerca elétrica, como aquele esquema de guerra, né, de campo de concentração, e ficam vários soldados ali vigiando a fronteira, e para manter o mínimo de paz, o governo da Coreia do Sul fizeram um acordo e implantou algumas empresas na Coreia do Norte, e tem um trem que fica circulando todo dia. Ele sai de manhã da Coreia do Sul, vai para a Coreia do Norte, e à tarde volta. Tendo ou não trabalhadores para levar, tendo ou não pessoas, ele fica fazendo esse trajeto como que um símbolo de que mantém alguma relação, né? Pode passar? E aí está a ideia da fronteira. Aqui tem um posto que é justamente para você ter a visão do outro lado da Coreia do Norte, e essas cercas elétricas com inúmeros panfletos, escritos, cartas, pedaços de fitas. Você percebe que é um câncer no coração da população essa divisão que foi feita, né? Filhos que nunca mais viram os pais, netos que não sabem quem são seus avós, até cônjuges separados, e eles ficam nessa expressão de dor por essa separação que houve entre as duas Coreias. Pode seguir? E aí nós, então, fomos visitar as igrejas. A igreja principal que a gente visitou é a Igreja Presbiteriana Sarang, que começou em 1978 com o pastor John Wack. Ele era um pastor presbiteriano e trabalhava normalmente numa igreja como o convencional. E aí ele começou a perceber que as missões para-eclesiásticas, as missões como o Asa Socorro, Movimento Jovem Estudantil, ABU, etc., etc., ele percebeu e ficou encantado de ver como que nessas missões todas as pessoas tinham uma função. Todas as pessoas trabalhavam e atuavam, e necessariamente não conseguia ver esse mesmo movimento na igreja. E aí ele começou a estudar isso, e depois ficou profundamente impactado pelo fato de Jesus gastar os seus 3 anos ou 3 anos e meio cuidando de 12 homens. Ele estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, percebendo isso, largou o doutorado e voltou para a Coreia. Falou assim, não, eu vou começar um trabalho do zero.
e começou essa igreja do zero, com 12 pessoas. Como eles são radicais e até estranhos da nossa cultura entender, ele começou um grupo de 12 homens e o trabalho dele de discipulado era ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, fazer uma devocional que é melhor do que os nossos sermões, 4 pontos, participar de todas as reuniões de oração da igreja, ter uma reunião de 2 a 4 horas de discipulado durante a semana. Muitos deles, quando ficavam doentes, pegavam o soro e saía do hospital, ia para a reunião do discipulado, depois voltava para o hospital. Enfim, e aí ele começou um grupo assim, só sobrou a esposa dele, porque era a esposa. E ele começou de novo. E ele disse que estava lá com 5 anos de ministério, com 300, 400 pessoas na igreja, e os presbíteros falavam: pastor, o senhor é doido, para com isso. Isso daí não funciona, não é assim. Por quê? É muito comum na Coreia, algumas igrejas com 5 anos estarem com 3 mil membros, 4 mil membros. E ele falou assim: não é isso que Jesus fez, é isso que eu vou fazer. Para resumir a história, essa igreja, hoje, ela tem 100 mil membros. Ela foi plantada em 1978. Né? Nós estávamos num culto chamado das 4 gerações, às 5h30 da madrugada, menos 1 grau. O templo tem essa nave de 6 mil membros e 4 templos adjacentes de mais ou menos 1.500 pessoas. E aí tinha quase lotado, pouquíssimos lugares vazios, 5h30 da manhã, um coral de 400 crianças cantando e eles orando. Aí terminava esse culto, começava o outro, e, enfim. Aí eles têm parceria com igrejas na China, eles conseguiram pôr uma universidade na Coreia do Norte, dentro da Coreia do Norte, pago por eles. Nesse dia, eles estavam batizando 450 pessoas, de manhã. Estavam batizando 450 pessoas, nesse culto. Oi? É até difícil, né, gente, de pensar nos negócios desses, mas vamos lá, vamos seguir. É quase igual aqui, né? Se tiverem perguntas, podem fazer, tá, gente? Sem crise. Aqui está a nave principal, não é? Ali dá para perceber um pouco. Aqui está a torre, eles construíram uma torre à semelhança do Big Ben, lá da Inglaterra, que é a ideia de lembrar da tradição, da história. Eles valorizam muito a tradição. Os cultos deles, irmãos, não tem nada demais, absolutamente. Na verdade, para a nossa cultura, a gente acharia um culto pacato. O hino, vamos orar. A única coisa diferente dos presbiterianos é que eles oram tudo junto. Eles levantam mas, assim, nada demais. Das 10 minutos antes do culto, tem ninguém. 10 minutos depois, o culto cheio. Acabou o culto, dá 15 minutos, você não vê mais ninguém. É uma organização, uma estrutura. Essa igreja comprou a estação do metrô. A estação do metrô dá para dentro da igreja. Saiu do metrô, vai para a igreja. E, para não ter crise, eles compraram a estação do metrô. Aqui está o prédio, só para vocês terem uma ideia. Aí está o prédio principal ali. Outra coisa interessante, todas as igrejas, elas têm um ambiente de estudo. O salão sempre tem mesa, cadeira, preparado para estudo, para sentar e anotar, e escrever, todos os espaços. E aqui você tem, então, é o maior prédio, o prédio de maior profundidade na Coreia do Sul, o subterrâneo. Não sei se é coisa de 60 metros. E muito alto acima, e está no centro da Coreia do Sul. Do lado está o Supremo Tribunal Federal, do outro lado o Banco Econômico Mundial, não sei o quê. E o pastor falando assim, a gente fez questão de fazer aqui, e aí eles têm as contas dele lá, né? Foram 20 mil horas de oração aqui, e jejum, não sei o quê. Por quê? Porque nós queremos mostrar para a nação que se a palavra de Deus não estiver no centro dela, essa nação não vai bem. Essa nação não funciona.
E aí foi a maior arrecadação da história. O Bill Hybels, Rick Warren, essa turma aí da mega igreja ia lá visitar, e o pastor John O falou assim: nós queremos levantar uma oferta de 300 milhões de dólares para construir o nosso prédio. Eu falei: pastor, o senhor é doido. Isso daí não existe igreja no mundo. Irmãos, em 2 ofertas, eles levantaram 400 milhões de dólares. 2 ofertas. 2 dias de oferta. Diz que os diáconos ficaram quase doentes de fedor de dinheiro, contando dinheiro e processando. Não fala isso para Edir Macedo, pelo amor de Deus. Diz que reuniu o Papa e um rabino e Edir Macedo para contar dinheiro. E para falar como que eles trabalhavam com dinheiro. Aí diz que o Papa falou: eu trabalho assim. Eu faço um círculo no chão e jogo o dinheiro para cima. O que cair dentro é de Deus, o que cair para fora é meu. Aí falaram para o rabino: e você, como você faz? Ele falou: eu passo uma linha no chão aqui, eu jogo o dinheiro para cima. O que cair da direita é de Deus, o que cair da esquerda é meu. Eu falei: rapaz, interessante a estratégia. E você, Edir? Ele falou: gente, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele. Vamos parar de pecar, né? Vamos seguir aqui. Aí, volta só um pouquinho, só mais um detalhe naquela foto. Você tem, naquela construção, eu não sei se vocês estão vendo aqui, um desenho do globo. E aí a oração pelas nações, né? Eles oram incansavelmente, eles profetizam do púlpito: em 7 anos, no máximo, nós vamos ver a Coreia reunificada. E eles choram, e oram, e oram, e oram. Né? E aqui eles têm o que chama da Ponte de Jacó, né? Que é onde eles transitam de um prédio para outro, e são inúmeras salas, etc. E tal. Pode passar, por favor? Aí nós participamos do CAL, essa igreja que tem 40 e poucos anos, ela já fez 102 congressos, que é a ideia do chamado para acordar o leigo, a liderança, para despertar as pessoas, para que cada membro entenda de fato que ele é chamado para ser um ministro de Cristo Jesus. E aí nós participamos de uma delegação brasileira de mais de 60 líderes. Pode passar? E aí, essa é parte da delegação brasileira. Pode passar, por favor? E aqui é o local, só para vocês terem ideia do acampamento deles, né? Pode seguir? Estacionamento, as áreas, olha o tamanho dos prédios, onde eles, só para treinamento, né? E aí eles reúnem líderes praticamente do mundo inteiro. Normalmente eles pagam. É muito comum prefeito, vice-prefeito, deputado, ministro do Supremo Tribunal na igreja tirar férias, dar oferta para levar pessoas e ficar lá lavando banheiro, servindo na cozinha. Comum, a coisa mais comum para eles é isso. Você encontra inúmeras pessoas com mais altos escalões da sociedade, servindo almoço, servindo janta, lavando banheiro, limpando o chão. Você não vê sujeira, você não vê desorganização. É um negócio impressionante. Pode seguir. E aí, essa é parte do acampamento. A comida, né? Comem verdura cedo, à tarde e à noite. Né? Verdura cedo, à tarde e à noite, bastante pimenta, um arroz papa, sem tempero nenhum, sem nada. É o arroz, né? A sopa, sempre vem uma sopa de entrada, e também muitos frutos do mar, né? Carne, quase nada, muito os frutos do mar mesmo faz o papel, né? E comida também adocicada, né? Muita comida adocicada,
e aqui eles põem várias vasilhas com poucas porções. Então, um pouquinho de cenoura, um pouquinho de beterraba, frutos do mar, a sopa sempre, muita pimenta. E aí você olha para o cara lá e fala assim, e você tem 50 anos? Ei, meu filho, estou com 75. Muito comum. O cara lá na bikezinha lá, assim, com 80 anos. Você fala, o que foi? Né? Normal. O outro detalhe, a gente andava 2 horas da manhã na rua, nós ficamos 13 dias, mais ou menos, eu não vi uma única polícia, um único carro de polícia na rua. Nesses 13 dias, andando para aqui e para lá, você conta dinheiro na rua, assim, 2 horas da manhã, tira a carteira, conta dinheiro. Fomos num restaurante uma noite, saímos de um evento, eu e o Danilo fomos num restaurante, aí lá no restaurante tinha coca e refrigerante de graça. A gente ficou 1 hora nesse restaurante, ninguém bebeu refrigerante. Igualzinho a gente, né? Ninguém bebeu refri, ninguém, né? Ver uma barriga com a Samanta dessa, Samanta aqui, você quase que não acha, né? É muito raro. O pessoal alimenta muito bem, pode passar. E tinha pessoas lá nesse congresso, 16 países, pode seguir. E como a gente gosta muito de conhecer, conversamos com... tinha lá pessoas do Quênia, pode passar. Tinha pessoas do Paquistão, pessoas do Sri Lanka, tinha pessoas de 16 países, né? Inclusive pode passar, do país lá do Adoniran Hudson, né? Mianmar, país fechado para o evangelho, estava lá. Alguns não permitiram tirar foto, justamente por causa da perseguição religiosa. Pode seguir, e eles dando treinamento. Esses irmãos aqui são do Sri Lanka. Pode seguir. E aí os grupos pequenos, né? Essa igreja, ela faz o treinamento de discipulado, e o objetivo primário do treinamento discipulado é treinar líder de grupo pequeno. Logicamente, que treina presbítero, diácono, professor de escola dominical, o vigilante, etc., tudo. Mas, em especial, o foco é pensar nos grupos pequenos. Nessa igreja em particular, o grupo é feito de mulheres. Mulheres com mulheres e homens com homens. Uma média de 6 a 7 pessoas. E eles, como são assim de um rigor, basicamente o estudo bíblico, onde as pessoas têm um material para levar para casa, estudo indutivo, elas preenchem o material, vêm para o grupo para discutir. Eles cantam 2 cânticos, oram e fazem a discussão. A única diferença do estudo bíblico é que é compartilhado. Então, fazem perguntas, dá espaço para abrir coração, as pessoas choram, compartilhando as suas dores. Muito problema de sogra e nora, porque a cultura isso valoriza muito, então o filho traz a sogra para dentro de casa. Então, a gente ficou até rindo num grupo lá, porque a gente estava ali no grupo, e eles fazendo o grupo, e a gente aqui ouvindo. E tinha um tradutor lá, mas o tradutor, eu sabia mais coreano do que ele. Então, aí, passava o tempo, a gente perguntava para ele, e agora, o que eles estão falando? Aí ele falava, a sogra é dela. Aí, passava 10 minutos, falava, e agora? A da sogra é dela. Aí passava o tempo, e agora, qual que é o problema? Ah, está falando da sogra dela. Eu falei, caramba! Mas, enfim, eles têm, irmãos, coisa... Oi? Eles têm mais de 10 mil grupos pequenos. E eles conseguem treinar tantos líderes que eles são capazes de deixar os líderes de folga 6 meses, colocar outros no lugares e depois voltar ao funcionamento de novo. Eles conseguem ter uma média de 500 líderes treinados de sobra. Disciplina, disposição, a visão dos líderes de treinar sempre. Tipo assim,
pode não ter nada na igreja, mas se faltar discipulado, ela não é igreja. Se faltar treinamento, equipar as pessoas, ela não é igreja. Na Coreia dizem que uma igreja sem oração todo dia não é igreja, uma igreja sem púlpito forte e uma igreja sem essa questão de missões. Missões também. E essas igrejas mais novas, a questão do discipulado. Discipulado. Se é isso que Jesus fez, a gente não tem outro esquema. A gente não tem desculpa. A gente não tem outra opção. Então, eles pode passar, tem os grupos pequenos, onde eles dão grande ênfase nisso. O sistema de cuidado dos líderes, o pastor tem uma reunião semanal com esses líderes, onde ele passa o estudo para eles repassar nos grupos pequenos. Então, reúne com esses líderes para que eles passem. Aqui está a nossa equipe, que participou de um dos grupos, ou seja, era um seminário que tinha a parte teórica e prática, de ver o funcionamento dos grupos. Esse daqui é o nosso irmão, tradutor da sogra dela. Pode passar para nós? Nós visitamos também algumas cidades históricas, uma história muito interessante, pode seguir. Museu da Guerra também, uma história muito triste. Esse daqui é o trem que está lá na fronteira. Essas chapas aqui são de pelo menos uns 2 milímetros de grossura, e elas estão atravessadas de bala. Esse trem aqui totalmente picado de bala, né? Da época da guerra ainda. E no Museu da Guerra, eles têm placas de cimento com mais ou menos 500 nomes das pessoas que participaram da guerra. Aí, americanos, muitos americanos, eles quase que idolatram os americanos. O governo americano tem um exército dentro da Coreia do Sul, exército de coreano, pago pelos americanos dentro da Coreia do Sul. Eles ficam apaisando no topo dos prédios, nos apartamentos de cobertura, de alerta 24 horas. Eles vivem uma intensa tensão, com a possibilidade de, qualquer momento, estourar uma guerra. Se o maluco lá da Coreia do Norte resolver jogar um míssil, ele destrói 15% da população da Coreia do Sul, de Seul, na Coreia, num míssil, numa tacada só. Então, eles vivem nessa alerta constante, né? E aí são placas. Você olha no museu assim, 20 metros de distância, 30 metros, e as placas, todas elas com 500 nomes cada uma, assim, das pessoas que foram vítimas da guerra. Pode seguir? E aí nós visitamos, então, os museus, né, etc., contando a história e mostrando também a história deles, né, da nação, de como aconteceu, desde o Império Mongol lá atrás, etc. e tal. Pode seguir. E aí visitamos mais de, no mínimo, umas 15 igrejas. Foi muito intenso. A gente andou do sul ao norte, do norte ao sul, né? Começamos lá em Seul e fomos até Suzhou, no sul, e visitando igrejas, todas as igrejas com menos de 30 anos de idade. E eu memorizei isso por quê? Porque nós estávamos comemorando aqui no Orvalho do Irmão 29 anos. E todas as igrejas, essas que visitamos, com menos de 30 anos. O interessante, a base da oração e da palavra, né? Vida devocional, pregação. A pregação deles é uma pregação focada na palavra, quase que 1 hora de pregação ali, exposição da palavra. Exposição da palavra. Discipulado, essas igrejas, não estou falando de todas as igrejas da Coreia, tem muitas igrejas na Coreia com 50 membros, 60 membros. Tem muitas igrejas. Mas essas que nós visitamos, o foco no discipulado, no grupo pequeno, a meta principal do discipulado é tornar o líder de grupo pequeno, missões, evangelismo e a nova geração. Eles falam o tempo todo, nós vamos cuidar da nova geração. A Europa se perdeu porque não pensou na nova geração. E aí eles pensam o tempo todo nas crianças, nos adolescentes, pode seguir, nos jovens, cuidando da nova geração. Só para os irmãos terem uma ideia, essa é uma das igrejas que visitamos, se eu não me engano, ela tinha um pouco mais de 5 mil membros.
Esses daqui são os grupos pequenos. Cada quadrinho desse é um grupo familiar, né? E aí eles fazem, então, a campanha de evangelismo. Eles pedem para os grupos familiares orarem e tentarem comunicar o evangelho com seus amigos. E aí, nessa igreja em especial, eles contataram 5.200 pessoas, aproximadamente, através dos grupos pequenos. Eles fazem o evento de evangelismo, um evento na igreja, bem programado, bem pensado. Normalmente servem comida. Desses 5.000, conseguiram levar 2.000 e poucos para a igreja, nos cultos de evangelismo. Dos 2.000 e pouco, uma média de 600 se decidiram, e dos 600, uma média de 200 ficou na igreja e foi preparada para o batismo. Então, essa estratégia de usar o grupo pequeno para contatar pessoas. O pastor Zé João, aqui de Manaus, faz o mesmo evento. Eles têm um evento da Páscoa, e eles põem propaganda na TV, alugam os prédios de teatro da cidade. Cada grupo familiar ora 2 meses pelos amigos, alugam ônibus, levam os amigos, e eles chegam a ter uma média de até 300 decisões por evento. E aí a pergunta que eu faço para a nossa igreja lá no Orvalho é o seguinte: se converter 20 pessoas numa noite aqui, como que a gente faz? A gente fica meio desesperado, né? Quem vai cuidar? O pastor dá conta de cuidar de todos? Quem vai discipular? Quem vai acompanhar? Se você tem grupo familiar, manda 2 para cada grupo, resolveu o problema. O líder vai cuidar, vai designar alguém para cuidar, vai preparar, etc. Né? Então, esse é um dos exemplos. Pode seguir? Aí você tem aqui outra coisa interessante, é de missões. Né? Aquela igreja, aquela primeira igreja que a gente falou, se eu não me engano, eles sustentavam 390 missionários. A de Sarangue. Né? Essa daqui, eles têm um projeto 1-10-100. Aqui eles erraram aqui. Né? É 1-10-100. Um missionário, sustentado por 10 famílias, cada família dando $100. Esse é o projeto que eles têm, 1-10-100. Um missionário, sustentado por 10 famílias, ou um grupo familiar, e cada família dando $100. E aí eles tinham uma ênfase muito grande em missões. O mundo precisa conhecer Jesus, e nós temos essa tarefa. Pode seguir? Essa igreja aqui foi a que mais me impactou. Uma das últimas igrejas que a gente conheceu, ela tem 29 anos. Aqui é a igreja nascendo na favela. Está vendo? De lona? Daqui é lona. Daqui é uma favela. Aqui um córrego corria aqui, não tinha calçamento. Isso há 29 anos atrás. Pode seguir? Essa igreja tem um só pastor, que eles dizem que ela é sustentada por oração, cerca de 800 de líderes de grupo pequeno e presbíteros que servem por amor, servem ao reino de Deus. Um único pastor. Ela tem 29 anos, ela tem mais de 4.000 membros. 4.000 membros, cerca de 800 líderes treinados para o presbítero, diaconato e principalmente para o grupo pequeno. Né? Ele, inclusive, está vindo em Brasil agora em maio e lançar um livro aí num congresso sobre plantação de igreja. Pode seguir? Outra coisa muito interessante em todas as igrejas que a gente visitou, são igrejas sem muros. O que eu estou querendo dizer com isso? Igreja aberta para a sociedade. Quase todas as igrejas têm um espaço para as crianças. Por exemplo, os pais que não têm condições de cuidar dos filhos, porque trabalham, a igreja tem tipo uma biblioteca, brinquedoteca, um espaço lá, e os membros das igrejas dão o seu tempo para vigiar essas crianças. Essa igreja, no caso, a Chinil, esse daqui é um lote da igreja, do lado da igreja, eles compraram um barco, transformaram esse barco num restaurante, e fazem comida a preço de custo, servido pelos membros da igreja, para aproximar a sociedade da igreja. Então, o pessoal do bairro vai lá comer e tal, e eles batem um papo, conversa, fala do evangelho,
e normalmente a renda desses, quando sobra alguma coisa, é investido em missões. Mas praticamente todas as igrejas têm um espaço onde a comunidade chega. Tem tipo um barzinho, um café, né? Todas as igrejas. E as pessoas vão lá da comunidade, são convidadas para fazer um café, etc. Pode seguir? Aqui, por exemplo, exemplo de uma escola, né, dentro de uma igreja. Esse é outro detalhe também. Aquela outra igreja ali, irmãos, eu literalmente, as minhas pernas bambiou quando eu fui andando e vendo. O prédio dela deveria ser uns 6 andares, ela tem 29 anos. Aí tinha esse barco do lado. Aí tinha outro prédio de 6 andares para educação infantil. Aí tinha uma biblioteca comunitária num outro prédio para a comunidade. E aí tinha outro prédio lá de uns 5 andares. Eu falei assim, gente, peraí, 30 anos, 29 anos. Eu falo, é irracional, não tem jeito de você pôr no papel e fazer conta. Como? Né? Aqui, um dos espaços, para vocês terem ideia, pode seguir. A minha conclusão, então, né? A gente poderia conversar muita coisa. O ditado árabe diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque elas levam de 80 a 100 anos para dar, né? Então, o senhor de idade avançada plantando tâmaras, o jovem perguntou, mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu, se todos pensassem com você, ninguém colheria tâmaras. Eu acho que a gente precisa, irmãos, no Brasil, começar a pensar a igreja para daqui a 40 anos. O problema é que a gente só pensa no nosso umbigo e na nossa geração. Mas eu acho que a gente precisa começar a plantar para saber o que os nossos filhos e netos vão colher. A gente precisa de ter uma visão de eternidade e, no tempo, uma visão a longo tempo, a longo prazo, né? O que nós queremos para a terceira, quarta, quinta geração? Pode seguir? Só uma breve reflexão com os irmãos. O que a Bíblia nos diz? Vamos ler todos juntos? Ide, fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Veja que ele não está falando de fazer evangelismo. Evangelismo é o primeiro degrau do discipulado. Evangelismo é o pré-primário, gente. A gente está achando que é a universidade. Jesus mandou fazer discípulos. O texto que marca de Efésios 4, ele designou líderes, pastores, mestres, etc., com o fim de preparar os santos para o desempenho de seu serviço. Por muito tempo na história, nós lemos esse versículo pensando assim, Deus deu pastores, líderes e mestres com o fim de desempenhar o ministério. Não. Deus deu pastores, líderes e mestres para treinar os santos, para que os santos desempenhem o ministério. Olha o que Jetro diz para Moisés, vamos lá? Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Lê do engano começarmos a acharmos que um pastor, 2, 3 pastores vão cuidar de 400 pessoas. 300 pessoas, lê do engano. Só você olhar para a sua família, o quanto que você sozinho dá conta de cuidar. De cuidar. Né? E o texto, um ao outro ajudou, o seu irmão disse, esforço. Vamos seguir? Olha que interessante. Qual que é o alvo? O que Paulo escreve? Pode parar um minuto, por favor. A quem anunciamos, admoestando a quem? Todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos perfeito em, e para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. O Constantino quis nos ajudar e nos bagunçou. Nós vivíamos no sistema de família, começamos a viver no sistema de orfanato. Uma pessoa para cuidar de 200. Deus sempre pensou em família.
Deus sempre pensou em olho no olho, conversa, bate-papo, relação. E aí, da morte de Estevão até Constantino, você não teve templos. As pessoas estavam nas cavernas, catacumbas, nas casas. As igrejas funcionavam nas casas. E aí o Constantino veio e falou, não, vem para cá, eu pago o seu pastor, eu pago o prédio, você não paga a luz, não paga a água, vamos fazer a coisa funcionar. E aí a coisa deu uma desandada terrível. A meta de Paulo era olhar para toda a pessoa. Essa é uma das coisas que impressiona nos nossos irmãos coreanos e nos nossos irmãos que pensam discipulado. Eles estão pensando em cada pessoa. Estão pensando em um por um, não olham no varejo, na multidão. Eles olham pessoas. Onde essas pessoas estão, como essa pessoa está, o que essa pessoa pode se tornar em Cristo. Então, qual que é o foco do trabalho? Todo homem. O próximo passo? O modo do trabalho. Qual que é o modo? Anunciando, admoestando, ensinando em toda sabedoria. O próximo passo? O fim do trabalho. Qual que é o fim do trabalho? Para que apresentemos todo homem. Para que apresentemos todo ser humano, toda pessoa perfeita em Cristo. Esse é o alvo do discipulado, esse é o alvo de Jesus. O próximo, qual que é a natureza do trabalho? Combatendo, volta por favor, combatendo segundo a eficácia. Tem gente que é eficiente, mas não é eficaz. Eficiente é fazer o que tem que ser feito. Eficácia é fazer aquilo que deve ser feito, conseguindo também os frutos e os resultados daquilo. Segundo a eficácia do poder que opera em mim. Pode seguir? Dallas Willard e muitos homens de Deus têm falado. Por exemplo, Rick Warren. Não me diga quantas pessoas você reúne no domingo. Eu quero saber quantas pessoas você tem em missão de segunda a sábado. John Wesley dizia, não me diga quantos crentes você tem. Eu quero saber quantas pessoas parecidas com Jesus você tem cuidado e treinado. Ele dizia, eu resolvo não pregar em nenhum lugar onde eu não possa, essas pessoas não possam se alimentar e cuidar mutuamente umas das outras. Eu resolvo não pregar mais em nenhum lugar. Josué Campanha, diretor da CEPAL, diz, o problema da nossa fé evangélica é que nós temos 2 quilômetros de extensão e 2 centímetros de profundidade. Elton Trueblood, ex-capelão de Harvard, há muito tempo atrás, ele diz, inexiste chance real de vitória para um exército onde 90% das pessoas estão paradas. E o pior, não se incomodam com isso. Inexiste chance real de vitória para um exército onde 90% das pessoas estão paradas. E pior, não acham estranho esse fato. Um dia eu perguntei para o Ariovaldo Ramos, falei, Ari, se uma pessoa, membro da igreja, cristão, tem um serviço na sociedade, imagina lá um diretor da saúde municipal, e ele é crente, e ele chega no trabalho antes da hora, e trabalha, e dá exemplo, cuida bem da sua família, é homem de Deus, pensa no bem da sociedade, não se corrompe, enfim, ele faz tudo o que tem que fazer, ele é perfeito no que ele faz, no seu testemunho, no seu amor e tal. Ainda assim, ele teria alguma coisa a ofertar para a igreja? Mesmo que tivesse toda essa vida linda, ilibada, abençoada. Ele falou assim, Eliel, Deus fez o homem com 2 mãos, uma para servir a sociedade e outra para servir a igreja. Todas as pessoas podem e devem servir a sociedade com seus dons, talentos, profissão, mas também ter tempo e disposição para servir o corpo de Cristo, com seus dons, talentos e disposição. E aí esses homens estão falando mais ou menos disso, né? Pode seguir? A grande crise,
Pode seguir? Eu vou ser rápido aqui, irmãos. E aí ele fala, né? Mas aí as pessoas podem perguntar, o Dallas Willard diz, mas eu não posso ir para o céu, mesmo que eu não me envolva, não pareça com Cristo, não cresça. Ele fala assim, ó, talvez, sim, a bondade de Deus é tão grande que certamente Ele deixará você se encontrar qualquer fundamento para isso. Talvez sim, mas aí ele diz, mas talvez seja bom refletir sobre o valor de sua vida antes de morrer, sobre o tipo de pessoa que você está se tornando, e pensar se você se sentirá à vontade durante toda a eternidade, na presença daquele cuja companhia você não considerou particularmente desejável nas poucas horas e dias de sua existência terrena. John Stott diz mais ou menos assim, até o céu vai ser um inferno para quem não ama Jesus aqui na terra, pois o céu é a presença de Jesus. Então, talvez seja melhor a gente considerar que se a gente não tem amor e sede suficiente para crescer em Jesus, para servir a Jesus, o céu pode ser um inferno para a gente. Vai fazer o que lá, né? Se Jesus não é o nosso prazer aqui. E é tão interessante pensar nessa questão de relacionamentos, né, gente, com Deus e com o próximo. Eu estava ouvindo o Cortella essa semana, e ele dizendo, e me impactou muito, ele falou, veja que as pessoas, nos seus últimos segundos de vida, elas nunca agarram no colarinho do médico e diz, pelo amor de Deus, me dá mais 10 horas de vida, que eu quero ver como está a minha conta bancária. Pelo amor de Deus, me dá mais 10 horas, eu preciso lavar o meu carro. Pelo amor de Deus, me dá mais 5 minutos, eu preciso de ver como está a minha empresa. Mas elas agarram no pescoço do médico. Pelo amor de Deus, eu tenho um irmão que faz 5 anos que eu não falo com ele. Pelo amor de Deus, eu estou brigado com meu pai. Pelo amor de Deus, me dá 10 minutos, eu preciso de pedir perdão para o meu amigo. Talvez seja bom a gente pensar nisso. Não é? A vida Deus nos fez para relacionamento. Seguindo. Problemas, então, que nós temos. Primeiro, nem sempre há pessoas dispostas a desenvolver o ministério. Segundo, às vezes tem gente que tem vontade, mas nem sempre tem o preparo bíblico. E é uma crise, né? A coisa mais importante que a gente tem para fazer, irmãos, é ensinar a palavra. Como diz John Wesley, né? Todos os outros livros são secundários. Nós temos o livro. Nós não temos uma palavra. O pastor Jesus não tem uma palavra para a igreja. Nem eu. Nós temos a palavra de Deus para a igreja. E se não for a palavra de Deus, pode esquecer do seu pastor. Porque Deus tem uma palavra. O homem não tem palavra. Deus tem uma palavra. Como que você vai pôr alguém para ensinar se ele não conhece a palavra de Deus? Ele vai falar dele mesmo. E me perdoe, vai falar besteira. Não é? Terceiro, às vezes você tem gente com vontade, gente com conhecimento bíblico, mas nem sempre tem caráter. Mente, dá uma desviada na grana aqui, fica olhando torto para a mulher ou o marido do outro. É um negócio sério. Como que você vai pôr alguém para liderar nessa forma, desse jeito? Às vezes você tem gente que tem vontade, tem a visão teológica, tem o caráter, mas necessariamente não tem intimidade com Deus. Uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é conhecer Deus. Uma coisa é discursar sobre doutrina, outra coisa é ter intimidade com Jesus. São coisas totalmente opostas. Você nunca viu um líder fariseu possesso, mas Jesus disse que eles eram filhos do diabo. E ninguém sabia mais de doutrina do que eles. Então, não é uma questão só também doutrinária. É questão de relacionamento com Deus. Você pode descrever todas as propriedades de uma lasanha, mas não experimentá-la. Eu conheço pessoas, principalmente do meu meio, que descrevem a ordem da salvação assim, que até as vírgulas estão no lugar, e acham que por isso são salvos. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa é conhecer doutrina, outra coisa é conhecer Deus. O fato de conhecer doutrina não significa que você conhece a Deus. Tomara que fosse esse conhecimento pleno da intimidade e da visão teológica, né? Pode passar, por favor? E às vezes você tem, seguindo, você tem pessoas que têm
elementos acima, né? Conhece a doutrina, conhece, tem vida devocional, etc., mas necessariamente não tem uma vida que pensa nos outros, num treinamento intencional. Eu gosto muito do Ronaldo Lidório, que ele sempre enfatiza essa palavra. Nós precisamos de ser intencionais no que fazemos. Treinar pessoas intencionalmente, num prazo relativamente longo, para que se forme Cristo na vida delas, para que Cristo seja formado na vida delas. Essa semana eu estava conversando com um menino, que há 2 anos atrás ele deixou o suicídio marcado. Suicídio marcado para o dia do aniversário dele. Aí um diretor de curso levou ele lá para conversar, a gente foi conversando. Nessa conversa, quando ele começou a chorar, e chorar tanto que eu achei que ele ia literalmente desmaiar. Ele deve ter ficado mais de 1 minuto. E aí eu cheguei e pus a mão no ombro dele, uma mão aqui, outra aqui. E aí a gente foi, ele voltou, a gente foi conversando, ele fala, foi o abraço que salvou a vida dele. Vê se tem lógico um negócio desse, né? Você põe a mão aqui no ombro, e ele contando que o pai dele saiu de casa, ele tinha 12 anos, a mãe dele muito estressada, trabalhava muito, e ele ficou trancado no quarto, e tudo que ele queria era o suicídio. A gente foi conversando, há menos de 6 meses agora, ele foi batizado na igreja. O TCC dele, ele tirou simplesmente 100. 100 no TCC. Essa semana ele me procurou. Porque eu fiz uma caminhada de quase 1 ano com ele. Quase 1 ano. Ele, quando pensava em ir na igreja tomando banho, ele chegava a amolecer as pernas. Um dia ele caiu sentado no chão, de medo de ficar perto de gente. Está sendo treinado já está dando palavra para os jovens direto, e está sendo treinado para ser líder de grupo pequeno. E aí, conversando com ele essa semana, ele foi conversar, e ele falando assim, abrindo o coração, né? Falando assim, eu nunca namorei, 20 e poucos anos, mas eu sei que eu sou homem. E aí ele, meu Deus, por que eu estou falando isso? Por que eu estou... E começou a chorar. E aí eu fiquei pensando, gente, será que nós não temos várias pessoas na igreja que, ao enfrentar algum problema, alguma crise, algum pensamento bobo como esse, não tem a oportunidade de abrir, de conversar, de dialogar com ninguém, e elas se fecham, se travam, e fica ali para o resto da vida se arrastando? O que é pensar em grupo pequeno? É pensar em gente que cuida de gente. Se fosse para me resumir, eu resumiria assim, gente cuidando de gente. Na linguagem de Henry Nouwen, feridos que curam. Todos feridos, mas que curam, que conversam, que amam, que oram uns com os outros, que ajudam uns aos outros, que se preocupam uns com os outros, que se importam, que abrem o seu lar nesse mundo maluco, que se a gente não tiver um tempo, a gente parece que não consegue parar para orar uns com os outros, apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Então, a grande questão, pode seguir, é que a gente tenha pessoas que têm caráter, pode dar mais um toque, pessoas que tenham conhecimento bíblico, pessoas que tenham compromisso, uma vida diária, devocional com Deus, e amor para servir a sociedade e o mundo. Ou seja, o alvo de Deus continua sendo uma pessoa perfeita em Cristo. É por isso que a gente pensa em grupo familiar, por isso que a gente pensa em discipulado. Para que as pessoas sejam acompanhadas, treinadas. Paulo diz a Timóteo, né? Timóteo, treina homens fiéis, que sejam também aptos para instruir aos outros. Nós temos a dificuldade, irmãos, de cuidar de gente, evangelizar gente e cuidar de gente. Nós já temos essa dificuldade. Nós normalmente falamos de Cristo, trazemos para o templo. A ideia de Jesus é discipulando até que ele guarde todas as coisas, ou ensinando todas as coisas. Aí Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, transmite também a homens fiéis que sejam capazes de instruir a outros. Paulo está dizendo que o alvo de Deus para nós como igreja é que nós cuidássemos de pessoas até a 4ª geração. O Bernabé
ensinou Paulo. O Paulo cuidou de Timóteo. Mandou Timóteo treinar pessoas e que essas pessoas fossem capazes de cuidar aos outros. Que crise, né? Eu discipulei o Sr. Joaquim com 20 e poucos anos de idade. O Sr. Joaquim chegou na igreja lá em Minas, tinha perdido tudo no alcoolismo, caído na rua às vezes, e cão lambendo a boca dele, um homem que tinha carros, uma televisão em cada quarto na década de 70. Chegou na igreja e eu, pensando na vida, falei, Sr. Joaquim, você quer ler a Bíblia comigo? Quero. Sentei com ele todas as quintas à noite, estudando lá quem é Jesus, para que ele venha ao mundo, como faço para ser salvo, etc. E o Sr. Joaquim foi crescendo, com 6 meses ele estava batizado. Com menos de um ano ele estava trabalhando. Quando eu fui visitá-lo, ele estava morando na beira de uma ponte, dormindo debaixo de goteira, em cima de um sofá rasgado. Todo rasgado, ele dormindo ali, alguém tinha dado para ele, e ele fazia jogo de bicho. E eu lembro dele falando assim, mas pastor, como é que eu faço? Eu vou dar dízimo agora. E dízimo, eu falei assim, rapaz, faça o que o seu coração está pedindo para Deus, Deus conhece o seu coração, Deus vai tirar você dessa daí. Um dia eu estava orando com ele querendo voltar com a esposa dele, e orando de manhã, só um testemunho, irmãos, para ver como que a gente precisa ter paciência, tolerância e cuidar das pessoas. Eu falei, Sr. Joaquim, Deus é bom mesmo, não sei o quê, e a gente jejuando no sábado de manhã. Ele falou, Liel, Deus é bom mesmo, né? Puta que pariu. E aí olha que interessante, né? Se você é bitolado, o que você fala? Está amarrado, irmão, rejeita, em nome de Jesus, você vai para o inferno. Deixa quieto. Sr. Joaquim, Deus é bom. Deus é bom, não é não? Passado um ano, ele estava liderando um grupo de oração de mais de 20 pessoas. Passado 2 anos e meio, ele estava com a casa dele construída. Eu nem sabia, eu que tinha indicado para ele trabalhar numa padaria da cidade. E aí casou, construiu família, está lá servindo a Deus. Se você olhar para ele, você fala, esse homem nunca foi homem de rua. Nunca foi homem de rua. Fantástico, né, irmãos? Mas eu errei. Eu não ensinei o Sr. Joaquim a fazer a mesma coisa com outras pessoas. Morreu o processo. Percebe a nossa crise? Qual que é a função de um pé de manga? Dar sementes que produzam outras mangas. Se ela só der manga, acabou. Acabou a espécie, numa geração. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que a gente aprenda a ter essa visão um pouquinho mais ampla, pensar em gerações. E pensar que todos nós podemos ser treinados, equipados para servir ao reino de Deus. E que a gente pode cuidar de um dos outros numa geração tão maluca, que às vezes uma mão no ombro significa a restauração de uma vida, pelo poder de Deus que age ali. Não é? Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar?